Bem, a consagração total a Jesus por Maria, segundo o método de São Luís Maria Montfort, é um caminho para a santidade. A consagração total de Jesus pelas mãos de Maria é um caminho para a santidade. Sede santos, porque eu sou santo. É a vocação de todo batizado é santidade. E o Papa Francisco já nos ajudou com uma belíssima carta apostólica para nos entender. Se eu buscava uma palavra ou uma expressão tão simples para entender a palavra consagração, eu cheguei, mas eu posso não errar. A consagração é uma doação, uma entrega total de si mesmo a Deus. Antes eu não fui a buscar a palavra para origem, mas uma explicação tão simples para entender. O que é consagração? É uma doação, é uma entrega de si mesmo a Deus. É viver para o Deus, como o Concílio Vaticano, o Decreto de Perfeita Caridade diz, é consagração, é viver para Deus. Deixar tudo por amor a Deus. Por exemplo, não? Consagrados, todos batizados somos consagrados, talvez de modo especial, os religiosos, os fiéis, que fazem consagração pelos votos evangélicos. Então a consagração tem a finalidade de santidade. Lumen Gentium, número 28, nos diz: Jesus é consagrado e enviado do Pai. Número 28 diz: Jesus é consagrado e enviado do Pai. E como viveu Jesus sua consagração? Na dependência do Pai. Uma relação íntima com Deus Pai. A gente percebe os evangelhos como entrega total à sua vontade. Eis-me aqui, faça-se a sua vontade, não a minha vontade. Seja feita a tua vontade. É por amor. O exemplo, o modelo da consagração é Jesus. Como o Lumen Gentium faz essa explicação. Ele é consagrado e enviado do Pai. A consagração só entende a partir de Jesus Cristo. Se a gente falasse consagração fora de Jesus, não vamos entender. Porque nele, no Evangelho número 10, em Jesus, todo o povo de Deus é consagrado. Papa Francisco, Gaudete Exultante, sobre a santidade no mundo atual, nos dá uma explicação tão simples para entender que a santidade é vocação de todos nós. Não posso ser, eu não sou digno, não é. Todos somos chamados e devemos buscar em tudo que a gente faz dia a dia a santidade. Papa Francisco diz: o que eu quero recordar com essa exortação é sobretudo a chamada santidade que o Senhor faça a cada um de nós, é chamada que dirige também a ti: sede santos, porque eu sou santo. Todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de dia a dia, onde cada um encontra. Sede santo é uma vocação para todos. O que me santifica? Voltando às fontes, deixa que a graça do teu batismo frutifique no caminho de santidade. A semente de santidade foi plantada em nós no dia do nosso batismo. E nós devemos permitir, e na medida que a gente permite essa semente da graça, nós vamos vivendo, buscando, alcançando a santidade. Deixe que tudo esteja aberto a Deus. Deixe que tudo esteja aberto a Deus. Sua vida, tudo que você fizer,
seja aberto a Deus e à vontade de Deus. Para isso, opta por Ele, escolha Deus sem cessar. Que nossa primeira escolha em tudo deve ser a Deus. Primeiro mandamento, colocar Deus no primeiro lugar. Amar Deus sobre todas as coisas. Não desanimes, porque tens a força do Espírito Santo para tornar possível a santidade. Santidade é possível para todos, porque nós recebemos a semente de santidade e nós fomos dados a força do Espírito Santo. Essa é o fruto do Espírito Santo na tua vida. Voltando, Jesus consagrado e enviado do Pai, modelo da santidade. Toda a igreja proclama, convida, doutrina Aparecida também insiste várias vezes. Papa Francisco também nos ajudou para entender melhor o caminho da santidade. E agora nós voltamos a São Luís. Assim como nossa irmã Fátima falou, São Luís é para a igreja. Todos os santos são da igreja e para a igreja. Nenhum santo pode esconder, meu santo, minha santo, não. Todos os santos são da igreja e para a igreja. E São Luís, como verdadeiro filho de Deus, preocupou. É interessante, porque São Luís propõe a consagração. Porque na época que São Luís viveu, era uma época muito difícil. Os cristãos católicos viviam de nome cristãos católicos, mas como uma palavra muito forte, mundanos. E ele procurou um meio para renovar a fé cristã católica. E o caminho que ele buscou era o caminho através da consagração a Jesus por Maria. Lembremos a consagração a Jesus por mãos de Maria. Consagração a Jesus por Maria é o caminho para a santidade. Todos devemos fazer tudo aquilo para que nos chegue a santidade. É dizer, deixe que a graça batismal nos santifique por meio de Nossa Senhora. A vocação de todo cristão é adquirir a santidade. É para esse fim que devemos orientar todos os nossos pensamentos, palavras e ações. A vontade de Deus a teu respeito, que te torne santa como Ele nesta vida e glorioso como Ele na outra vida. São palavras de São Luís Maria de Montfort no livro do Segredo de Maria. Sede santos como eu sou santo. Santidade é vocação. Em que consiste a consagração? Consiste em dar-se totalmente como escravo a Maria e a Jesus por ela, a fim de ser seu intermédio inteiramente Jesus Cristo. É preciso, na consagração, a gente prepara para entregar tudo. Nosso corpo, com todos os sentidos, membros, a nossa alma, com todas as suas faculdades, os nossos bens exteriores, chamada fortuna, presente e futuro, nossos bens exteriores, espirituais, ou seja, tudo. Por isso é consagração total. Antes de passar a este ponto, por que nós devemos fazer consagração? Eu quisiera voltar a essa palavra, consagração total a Jesus pelas mãos de Maria. O que é a consagração? Porque todos batizados somos consagrados. Então, o que São Luís quer dizer é consagração total a Jesus pelas mãos de Maria. No Tratado da Verdadeira Devoção, ele explica. Olha aí, irmão e irmã. Todos, a maioria, nós fomos batizados quando ainda era crianças. Graças a nossos pais, padrinhos que fizeram de batizarmos quando ainda crianças. Mas eu, agora sou Padre Jesus,
não fui consciente aquilo que aconteceu no dia do meu batismo. Mas graças a Deus, meus pais me levaram, meus padrinhos, esta comunidade cristã presente. Mas pessoalmente, esse hoje Jesus adulto não participou com toda a vontade, liberdade, não deu sim a Deus e não digo, renuncio a tudo aquilo que não é de Deus. Mas com essa proposta, agora, nós fazemos uma preparação, nós tomamos consciência das promessas e votos do Santo Batismo. Outra palavra São Luís dá para a consagração é apenas uma renovação das promessas e votos do Santo Batismo. Isso implica uma decisão. Porque agora, eu, através da preparação, chego diante do altar, porque a consagração sempre acontece na missa, frente de um ministro ordenado, que sempre é padre, na missa, na presença da Nossa Senhora, colocando todos os sinais do Santo Batismo. Não sei se outros que fazem, assim deve ser, porque na missa, colocando todos os nomes, batistério, tudo, a imagem do Senhor, o Sírio Pascal, nós não repetir, porque o batismo é uma vez, um só batismo, um só Senhor, uma só fé, certo? Então nós renovamos como o mesmo, assim como no Vigília Pascal, a gente renova as promessas batismais. Depois de 33 dias de preparação, nós viemos tomando consciência o que significa ser cristão, o que significa ser filho de Deus, o que significa ser filho da Igreja Católica Apostólica Romana. E agora eu venho para dizer, sozinho não, mas assim com Maria, sabendo tudo aquilo que significa, conscientemente eu digo, eu renuncio Satanás, sua sombra, tudo aquilo que não é de Deus e não agrada a Deus. Eu faço agora conscientemente, sabendo tudo, e também eu afirmo a minha fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Deus Filho, creio no Espírito Santo, em todas as verdades da minha igreja. É dizer, uma renovação da minha fé. Este é o sentido da consagração. Se todos aqueles que passam em consagração fizessem isso, como seria? E São Luís fez isso, porque a igreja na França naquela época viveu deixando Deus um lado. E isso provocou também uma grande discussão com muitos sacerdotes, porque ele não incomodava, porque incomodava aquilo que viveu nesse momento, buscou dessa maneira, renovou a fé da igreja naquela época na França, e por isso ele deixa como herança. A nossa missão é essa também. E grande santo do nosso tempo, São João Paulo II, quando ele escreve a carta aos padres confortinos, ele deixa, eu tinha medo, para quê? Para ler o tratado. Se hoje eu sou aquilo que sou, eu devo muito a São Luís Maria de Montfort e ao tratado. Tratado era o livro da minha cabeceira. Ele diz, e por isso ele era tão inspirado pela espiritualidade, escolheu o lema brasileiro episcopal, todos de São Luís Maria de Montfort. E ele diz, cuidado, se você não entender a consagração, você vai deixar levar pelos caminhos. E ele exortou, vocês monfortinos têm grande missão de instruir e também propor aquilo que seu santo fundador deixou, ajudar na propagação
a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, que vai ajudar a uma renovação da fé, uma renovação da vida cristã, e assim comprometerão vivendo na santidade. Que grande bênção e quanto ensinamento! Se todos os grupos que fizessem isso, como seriam as suas igrejas, como seria o compromisso? E outro, ele deixa uma aliança. Todos aqueles que vão assinar com compromisso. Para que minha consagração? Agora a gente vai fazer. Quais são os motivos para fazer a consagração? Voltamos 8 motivos que ele deixa no tratado. O primeiro motivo, consagra inteiramente para o serviço de Deus. Eu faço consagração, linda celebração, linda roupa eu vesti, coloquei uma medalha, lindo tudo. A sua consagração não é para si, é para o serviço de Deus. Consagrado assume sua responsabilidade dentro da sua comunidade. E muitos também recebi, também alguns bispos, quando fui convidado para dar, eu não quero mais esse grupo da consagração na minha paróquia, na minha diocese, porque vem para criar grupos. Não é esse sentido. Preparamos consagração, renovamos e deixamos ser bom na sua paróquia para assumir a sua missão na sua comunidade. Sem compromisso, nada consagração. Consagração me faz para que eu me comprometa primeiro para serviço de Deus. Segundo motivo, a consagração leva-nos a imitar o exemplo de Jesus Cristo e praticar a humildade. Consagrado sempre procura viver a grande virtude da humildade. Jesus, assim como Nossa Senhora. Deus fez maravilhas em mim. Terceiro motivo, pela consagração, obtenhamos a assistência maternal de Maria. Porque eu me entrego hoje, dizer, sou todo teu, Maria, e todo quanto sou, vos pertence. E quarto, e essa consagração, renovação das minhas promessas, faz viver para a glória de Deus. Tudo que eu faço agora, eu faço por Jesus, para Jesus, com Jesus e por Jesus. É dizer, eu aprendo a fazer tudo com Maria, em Maria, por Maria, para Maria. Isso é para a glória de Jesus, de Maria. E não para mim. E essa consagração conduz à união com Cristo. E quem me permite para essa união é Maria. Porque ela é o caminho mais fácil, curto, perfeito, seguro para ir a Jesus. Claro, os irmãos protestantes que deixam Maria a um lado, dizendo, eu não preciso, porque a palavra de Deus, a Bíblia diz, Jesus é o único mediador. De fato que sim, a palavra de Deus, Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade. Mas esse único mediador, o número 1 do tratado, foi pela Santíssima Virgem Maria. Jesus veio ao mundo e por meio dela deve também reinar no mundo. Escolheu o caminho, Maria, para vir ao mundo para realizar a salvação. Ela é o caminho fácil, curto, seguro, perfeito. Quem está com Maria jamais perde o caminho. Ela é o caminho, a porta seguro que nos conduz a Jesus. Lembremos nas bodas de Caná. Fazei tudo o que Ele vos disser. Ela sempre repetirá. Fazemos tudo o que Jesus nos diz. O sexto motivo faz crescer na liberdade do Filho de Deus. A consagração não nos escraviza, mas nos ajuda a
viver com liberdade de sermos filhos de Deus. Quanta graça. Sexto, oferece grandes benefícios ao próximo. Consagrado, vive para Deus, para serviço de Deus, também amando a Deus e amando ao seu próximo, dando e produzindo muitos bons frutos, 30, 60 e 100. É um maravilhoso meio de perseverança. Outro dia estava repassando o livro da ata da associação. Desde que os pais do futuro chegamos aqui, já temos 60 anos, já tem mais ou menos 2036 inscritos na associação. Mas eu, brincando com o padre, quantos estariam perseverando? É mais fácil receber uma formação 33 dias, fazer uma consagração com lindas fotos, mas quantos somos perseverantes? A perseverança que produz muitos frutos. O evangelho ontem, o cego Bartimeu gritava, o povo andava calar, gritava, a perseverança traz fruto. Ele conseguiu a cura. Assim acontece na vida cristã. Sem perseverança, não há frutos. E a consagração é um meio muito eficaz, porque nos acompanha nosso Senhor. Porque nos entregamos na consagração a Jesus por meio dele, dizendo: sou todo teu, Maria. Já não tenho mais, eu dou tudo. Tu me conduz. Então esses são os motivos que nos motivam para fazermos a consagração segundo esse método. E como? Como fazer a consagração? O método que São Luís colocou no tratado, e também uma grande discussão na internet, não? 30 ou 33? Segundo as diretrizes que nós temos deixado por São Luís, são 33 dias. Ele deixa no tratado número 227. Ele deixa, não? São duas etapas, ou melhor dito, dois movimentos. São primeiros 12 dias e logo 3 semanas. 12 dias é momento para nos esvaziar do espírito do mundo. Tudo o que há em nós, ainda que 12 dias a gente não vai conseguir, mas entrar, dar esses primeiros passos para nos esvaziar do espírito do mundo. E logo vem segundo movimento para nos encher do Espírito de Jesus. Então, 3 semanas, 21 dias, dividida, 7 dias. Primeira semana é conhecimento de si. Quem sou? Eu sou tal, mas quem sou verdadeiramente? A gente entra em profundidade. Sou filho de Deus, sou filho da igreja, eu tenho uma história. A gente entra conhecendo em profundidade. E conhecimento de Maria, segunda semana. Quem foi aquele a quem eu quero consagrar, a quem eu entregar? Ao estranho não vamos entregar nada. Com estranho a gente não discute. Com estranho a gente não senta para conversar. Com estranho a gente não convida a casa. E Maria não deve ser estranha para nós, porque nós vamos entregar a ela. Nós vamos dizer sim. Nós vamos dizer: sou todo teu, Maria. Ela não deve ser estranha, ela deve ser mais conhecida. E o número tratado 13 diz: se o reino de Jesus não é chegado a tantos como Deus quisera, por quê? Porque o reino de Maria ainda não é chegado. Se o conhecimento, o reinado de Jesus que deve estabelecer no mundo, de fato estabelecerá, será uma consequência do reinado e conhecimento de Jesus. Na medida que nosso Senhor é amado, conhecido, honrado, Jesus será amado, conhecido, honrado. Para que venha o reino de Jesus,
venha o reino de Maria. Mas o que significa o reino de Maria? O número 38 do tratado diz: o reino de Maria consiste no interior, no coração. E por isso, um dos títulos próprios dos Montfortinos, no número 38 do tratado, Maria é rainha dos corações. Então estamos aí trabalhando com Santa Sé para estabelecer a festa de Maria, rainha dos corações. Então os padres estão vendo essa possibilidade. Estamos nesta missão. Então o título Maria, rainha dos corações, nós vamos entregar o coração. Essa imagem, esse logo é próprio da associação da Maria, rainha dos corações. Então a consagração, a preparação dura 33 dias. Primeira etapa, 12 dias. E a segunda etapa, 21 dias, consiste em 3 semanas. O Segredo de Maria, o livro de São Luís que escreveu no ano 1710, é um resumo, um manual para ler o livro Tratado da Verdadeira Devoção. Se a gente lesse Segredo de Maria e depois pegasse Tratado, é mais fácil entender. É para que esses 2 livros? É para conhecer, amar, cultivar uma verdadeira devoção. 2 livros ajudam muito a conhecer, amar e cultivar uma verdadeira devoção a Maria. E agora, Frank Duff, porque ele diz que os legionários devem praticar a verdadeira devoção a Santíssima Maria segundo o método de São Luís Maria de Moçambique, capítulo 6 do manual. Ele coloca por quê. É mais interessante é conhecer o contato de Frank Duff com o tratado. Ele diz, não, lá em Irlanda, nesse lugar, Mary House, onde encontravam os vicentinos para fazer, não, os encontros semanais. Ele ia lá sempre, mas sempre ouvir, porque ele era apaixonante dos livros, não? Apaixonante do livro, leia muito. Sempre escutava, um certo dia escutava alguém, um palestrante falando sobre São Luís de um tratado. E ele nem prestou atenção. E com graça de Deus, ele vai receber um livro, tratado. Ele fez uma leitura rápida e guardou. E nunca mais voltou. Depois, com um amigo, o padre, mas não era amigo, ele recomendou: você leu esse livro, tratado? Sim, eu li. Como pareceu? Pareceu muito exagerado. Volta a ler. Voltou a ler. E como pareceu? Ainda assim, não tinha muito estímulo. Volta a ler. Ler 6 vezes. E depois, com graça de Deus, ele lê o livro Conhecimento de Maria. E depois ele faz uma comparação de Conhecimento de Maria e Tratado. E descobre as graças. E ele começa, diz depois, vários encontros para discutir sobre o tratado. Chega à conclusão, tanto, que ele coloca São Luís na lista dos padroeiros, São José, depois São João, e depois São Luís Maria de Montfort. E depois coloca o Santo Santo. Não sei o motivo que motivou a nosso fundador Frank Duff colocar, mas ele diz, ainda que não precisava nenhum padroeiro para a Legião de Maria, mas eu não posso deixar colocar São Luís Maria de Montfort como padroeiro, aquele que sustenta com sua espiritualidade a nossa missão da Legião. Então, o manual está cheio do espírito de São Luís Maria de Montfort. E para quê? Frank Duff nos diz: para que sejamos legionários verdadeiros devotos.
Mais fácil ter um amor, um carinho, uma estima com Nossa Senhora, mas é muito difícil sermos verdadeiros devotos. O tempo não permite, porque senão eu tivesse um pouco falado sobre verdadeira devoção e falsa devoção, como nos fala o tratado. Mas eu quisiera enfatizar o que nosso fundador diz: os legionários devem praticar uma verdadeira, autêntica devoção. Sem entrar o que São Luís nos fala, ele fala de 7 tipos de falsos devotos e devoções. 7 tipos. Ele fala em primeiro lugar: eu estou falando para que conheçamos falsas e falsos. Conhecendo, evitamos. Se quem não conhece, vive na ignorância. Mas também nosso dever de conhecer a nossa fé, especialmente a devoção. Ele diz: há muitos cristãos católicos criticam tudo a respeito de Nossa Senhora. Ou alguns são exagerados. Outros têm medo de amar. Se eu não amo a Nossa Senhora, estou deixando a um lado Jesus. Outros procuram socorrer a Nossa Senhora quando precisam. Quando está doente, vão. Eles são meio almerias para conseguir. E depois, tchau, fica aí. Quantos? A devoção só busca favores. E São Luís coloca 5 características de um verdadeiro devoto. Um verdadeiro devoto de Maria deve fazer tudo por amor e com amor. E esse nasce do coração. Eu rezo o terço, como deve fazer toda a religião, por amor. Quando a gente faz por amor e com amor, consegue muitos frutos. A primeira característica da verdadeira devoção é interior. Nasce do coração, por amor. E segunda característica da verdadeira devoção é filial, eterna. Assim como uma criança creia e confia na sua mãe, um verdadeiro filho devoto de Maria, legionário, devemos confiar, ter essa confiança na intercessão de nossa mãe e saber recorrer a tudo, em todas as suas necessidades, à mãe. Quando criança precisa algo, sempre a primeira palavra sai da boca qual? E todos nós gostamos primeiro a quem? Não que vai deixar os pais, não? Sempre a gente diz, não? Mamãe. Porque eu sei, se eu vou à minha mãe, ela me vai dar. Ainda que ela não vai dar tudo aquilo que eu peço, mas se ela dá, ela não me desanima. Quando eu vou pedir a mãe, ela no primeiro não diz não. Segundo, filho, agora não precisa mais, te vou dar. Depois, o filho e a filha cultiva essa confiança. Assim deve ser um católico, um devoto de Nossa Senhora, saber recorrer a nossa mãe. Que bonita, estamos na casa da mãe, tá? Mãe Aparecida. Como lindo a história. Aqui estamos perto, os 3, desanimados, sem saber. Se nós não levamos peixe, o que vai acontecer? A mãe socorre. A mãe não deixa os filhos sofrer. E nós devemos cultivar. E essa confiança na intercessão da nossa mãe. E terceira atitude da verdadeira devoção é santa. Porque ela é toda santa, pura, imaculada, sem mancha. E ela, que é verdadeiro devoto de Maria, não só basta ter uma imagem na casa, não só basta colocar uma medalha, não só basta levar o terço. O mais importante, além das práticas exteriores, além de levar Maria no coração com medalha, além de colocar pulseira, além de ter uma imagem, é imitar a Maria, a sua fé, a pureza, a sua obediência, a sua humildade, tudo imitar.
Isso faz um verdadeiro devoto filho. Interior nasce do coração, eterna, o filial, porque confia na intercessão da mãe, é santa porque me leva a evitar o pecado. Eu rezo 1000 Ave Marias, mas eu quero permanecer no pecado. Ele vai usar uma palavra muito forte, é uma devoção diabólica. Como que? Eu quero colocar o meu pé aqui, o outro pé lá, mas eu não quero dar passos. E a quarta característica de um verdadeiro devoto é perseverante. Assim como os casais no sacramento dizem, não? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, eu prometo amar-te e respeitar-te todos os dias da nossa. Assim deve ser um católico, assim deve ser um consagrado, assim deve ser também um legionário. Prometer amar a nosso Senhor na alegria e na tristeza, e ser fiel, perseverar, porque só perseverança traz bons frutos. A quarta característica de uma verdadeira devoção é perseverante. E a última, desinteressada. O que significa? Eu sou a Nossa Senhora quando eu preciso. Quando eu não preciso, quando a minha vida vai bem, você fica lá, tranquila, sem problema, você fica lá. Quando eu preciso, eu vou. Quando eu não preciso, você fica lá. Quantos de nós? E legionários de Maria. Maria deve ser impregnada no coração, na mente, na boca, na mão, no pé. Por exemplo, legionário, o que faz? A gente reúne depois para sair. A gente tem, em cada encontro, tem a mesma experiência da Nossa Senhora da Anunciação e depois para sermos Nossa Senhora da Visitação. Essa é a missão do Legionário de Maria. Cada encontro, nós devemos viver a experiência da Nossa Senhora na Anunciação, assim como ela viveu com anjos, essas inquietudes, perguntas, dúvidas e saber. O Senhor está contigo, para Deus nada é impossível. Em cada reunião acontecer esse momento da dúvida, a pergunta, Deus pode tudo. E daí, essa experiência, todos os que não amamos nosso sim, faça-se-me fiat, faça-se-me a sua vontade, eu sou escravo do Senhor, e daí deve acontecer depois todo encontro, o acontecimento da Nossa Senhora da Visitação. Vai levando a Jesus, carregando a Jesus, cheio do Espírito Santo. Essa deve ser a missão, o que nosso fundador nos diz, Franco Dufo. Quando ele diz sobre praticar a verdadeira devoção, para isso, viver como Nossa Senhora na Anunciação e sermos como Nossa Senhora da Visitação. Como seria se todos os legionários praticássemos esse o que propõe nosso fundador Franco Dufo. Muito bem, termino. Então, os dois momentos, o primeiro momento sobre São Luís, e o segundo momento sobre falar da consagração e a verdadeira devoção, o que São Luís propõe e o que Franco Dufo nós também pede que fizéssemos. Eu fiz a pergunta à irmã Magri, perguntando, não? Porque eu acompanhei vários grupos, eu falei, não? É obrigatório que todos os leitores fizessem a consagração. Mas eu aclareci, a irmã falou, é recomendável que fizesse, mas não é obrigatório. Então eu deixo, não, essa parte. Pois eu fiz a pergunta a contigo. Então, muito obrigado, agradeço. Obrigado pela presença do isso para estar aí, os meus padres, também todos os senados da Igreja de Maria. Muito obrigado, Padre Jesus. Alguma pergunta?